ministrar aqui em Mateus, capítulo de número 14. Aleluia. A partir do versículo 22, precisamente o versículo 22, Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, ouça a poderosa palavra de Deus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Irmãos, eu não sei, mas acho que eu vou ler já ministrando aqui a palavra. Que coisa linda, né? Jesus, com toda a sua experiência e sabedoria, e também pela revelação do Espírito Santo, ele conhecia o coração do povo. Eu acho isso aqui muito interessante, que Jesus, ele ordenou seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Isso aqui é interessante, irmão, porque muitas das vezes você vai a uma igreja e no final do culto você não tem ninguém para despedir de você. Fica aquilo meio vazio, né? Lá em Bauru, no estado de São Paulo, eu conheci um pastor da Igreja Presbiteriana Renovada, pastor Leopoldo Pereira da Mota. Hoje ele está no país de Portugal, e ele foi como missionário, está até hoje naquela região, fazendo um grande trabalho na obra missionária para o Senhor. E eu me lembro que quando terminava o culto, ele saía do altar e corria para a porta do fundo, para a porta da frente do templo. E ali ele ficava na porta do templo, de forma que todas as pessoas que saíam, ele cumprimentava uma a uma e despedia o povo com aquele olhar e aquele sorriso de um homem de Deus. E aquilo, irmãos, era contagiante. Era um carinho, um amor muito grande que aquele pastor transmitia a toda a igreja, a todas as ovelhas. Que coisa linda! E olhando aqui esse versículo do capítulo 14 do livro de São Mateus, versículo 22, eu me lembrei desta situação, né, que acontecia. Eu era criança, eu tinha cerca de 12, 13 anos de idade, mas eu não me esqueço. O pastor Leopoldo, ele corria na porta da igreja, na entrada da igreja, no final do culto, e ele despedia todo o povo na paz do Senhor. E aqui Jesus também, ele ensinou, ele disse para os seus discípulos: podem ir, vai no barco, entram no barco e já vão indo para o outro lado. E ele despedia então a multidão. Vamos continuar a leitura. E despedida a multidão, que coisa linda, subiu ao monte para orar à parte. Meu Deus, que coisa linda. Irmão, a palavra de Deus, quando você lê ela, quando você medita nela, você aprende. Olha o que Jesus fazia depois que ele despedia a multidão. Ele não ia para uma pizzaria depois do culto, ele não ia para uma sorveteria depois do culto, ele não ia para um aniversário depois do culto, não. Ele despedia a multidão e ele ia orar. Aqui nesta passagem bíblica diz que depois do culto, Jesus foi orar sozinho. A Bíblia diz que ele foi orar à parte. Eu vejo na palavra de Deus os ensinamentos a exemplo de Jesus, que é o nosso mestre até hoje. Ele orava e orava. Jesus tinha uma vida de oração. Alguém pode indagar, mas ele não era Jesus? Sim,
mas ele veio, irmão, anunciando o reino de Deus. Ele veio sendo o exemplo, ele veio sendo a luz do mundo. Quando nós olharmos para ele, devemos aprender com as atitudes dele. Aí não quer dizer que nós vamos ter que morrer na cruz também? Não, irmão, porque na cruz só existe um que foi morto, o único e verdadeiro Cordeiro de Deus. A morte na cruz, você pode tomar um exemplo do tamanho do amor e também da submissão em fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus para o seu Filho Jesus Cristo, que veio em carne para o mundo, era esta: morrer na cruz do Calvário. Aleluia e glória ao nome daquele que está sentado à destra de Deus. E depois que Jesus orou, irmãos, vamos prosseguindo aqui. Eu não concluí o versículo 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali sozinho. Quantos não mais têm um momento a sós com Deus? Quantos já não tem mais um momento a sós com Deus? E pelo que eu entendo nesta leitura bíblica, no Mateus 14, 23, eu entendo que Jesus orou a tarde toda, e já estava chegando a tarde, e ele estava sozinho. Quem sabe os discípulos preocupados, e o nosso mestre que mandou nós entrar no barco e seguir à frente. O que será que aconteceu com Jesus? Mas ele mandou que nós prosseguíssemos. Contudo, eles estavam sendo obedientes. Versículo 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Eu posso, irmãos, ousar dizer que Jesus sabia que as ondas do mar iriam se agitar. Contudo, mandou que os discípulos fossem. Os discípulos, eu quero ousar dizer, que provavelmente sabiam também que no final da tarde as ondas do mar se agitavam. Contudo, obedeceram à voz do Mestre. Eu faço uma conjectura aqui, porque sempre tem um, irmão. Sempre tem um. Tomé no meio. Tomé disse assim: Jesus também é brincadeira, hein? Sabia que esse horário ia dar esse vento. Sabe que todo finalzinho da tarde acontece esse vendaval e manda nós aqui pro meio do mar? É para acabar também, né, Jesus? Tomé, irmão. Tomé. Aleluia. Versículo 25. Mas a quarta vigília da noite, eita glória a Deus, aleluia, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Aleluia. Aleluia. Tem um tal de Chris, ele é um ilusionista nos Estados Unidos. Eu vi um vídeo dele na internet, que com seus poderes ilusionários, certamente com pactos com a força contrária, ele estava andando sobre a água. Ele estava andando sobre a água. Mas não era mar, era um lago. E as pessoas filmaram debaixo dos seus pés. Mas Jesus, ele estava andando altas horas da noite, de madrugada, sobre o mar, e as águas estavam agitadas. Ei,
E os discípulos, versículo 26, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Imagina, irmão, os 12 discípulos dentro do barquinho, quando viram Jesus andando sobre as ondas açoitadas pelo vento, as ondas do mar, se assustaram e começaram a gritar: é um fantasma. Bom, fantasma, quando se fala em fantasma, a gente já imagina, né? Aquele pano em formato de um corpo humano, branco luminoso. Irmão, Jesus estava acabando de sair de uma vigília. Pensa numa glória que ele estava, irmão. Aleluia. E quando os discípulos viram Jesus com tanta unção, andando sobre as águas do mar, logo pensaram e se assustaram e gritaram: é um fantasma, e começaram a gritar de medo. Mas no versículo 27 diz assim: Jesus, porém, lhes falou logo, antes que eles morressem de susto, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Cheguei onde eu queria chegar, não sei se vai dar tempo. Se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Queridos irmãos ouvintes da palavra de Deus, vemos aqui a palavra do Senhor em uma passagem bíblica. E o que podemos aprender aqui? Podemos aprender aqui acerca da fé, porque quando Pedro viu que era Jesus, irmão, Pedro era ousado. Eu já preguei ontem aqui, ontem de ontem, dizendo que para receber um milagre, você tem que ter fé. A fé é uma mistura de humildade, com insistência, com perseverança e com coragem, e com ousadia, e com confissão. A fé, irmãos, ela é algo sobrenatural. A palavra fé é só duas letrinhas, fé, F-E. Mas esta fé, irmão, ela produz tudo no relacionamento entre Deus e os homens. O quesito principal e único, a chave que abre o relacionamento entre o homem e Deus, chama-se fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível você ser salvo. Sem fé é impossível você acreditar que Deus existe. Sem fé é impossível você receber uma cura. Sem fé é impossível você cumprir, aleluia, a vontade de Deus. Sem fé jamais alguém poderá ver a Deus. Sem fé, irmão, ninguém poderá ser respondido por Deus. Sem fé, jamais alguém vai responder a oração de alguém. Porque se não tiver fé, não crê que Jesus é o Filho de Deus, não crê mesmo nem que Deus existe. Irmão, se não tiver fé, não pode ser perdoado. E se não pode ser perdoado, as suas orações Deus não vai ouvir. Porque a palavra é clara, que Deus não ouve oração de pecador, mas Deus ouve oração daquele que se arrepende, daquele que crê no poderoso poder
poder do sangue de Jesus para perdoar e purificar de todo pecado, ainda que o diabo, ainda que Satanás venha acusar, aleluia, mas ele é, aleluia, 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 ele é transformado pelo poder do sangue, da fé, pela fé no sangue de Jesus, que purifica de todo pecado. Satanás tem prendido a vida de muitos cristãos, sabe por quê? Porque tem tirado a fé, a fé, a fé, a fé, a fé de muitos. E eu quero dizer nesta tarde, nesta palavra poderosa, sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem fé, meu irmão? Você tem fé, minha irmã? Arabacandarabasuri andarai. Eremecandarabahai. Pensa em uma coisa que Jesus fica decepcionado. Pensa em algo que Jesus fica triste, decepcionado. É quando um crente se comporta sem fé. É quando um crente deixa o espírito da incredulidade entrar na vida dele. Irmãos, é trágico, é deprimente uma pessoa que diz ser crente ou evangélico, incrédulo. Da boca para fora ele diz que tem fé e que acredita, mas lá no coração, será um bolo de cera. Jesus diz em sua palavra: se orar e crer e não duvidar em seu coração, já recebeu. Parece que veio. Vem comigo. Parece que vejo. Pedro. Eita Pedroca, hein? Aprendemos muito com Pedroca. Parece que vejo. Pedro, depois de um belo e baita susto, olha para Jesus após Jesus ter se identificado, dizendo: não temas, sou eu. Aleluia. Tu está assustado, irmão? Tu está assustado com a glória de Deus? Não temas, esse é Deus. Alguém fica assustado com a glória de Deus, porque o lugar que a glória de Deus se manifesta, a salvação de alma, a batismo no Espírito Santo, a libertação, o demônio cai, é expulso. Você faz um projeto, você lança um carnê, você não vê de onde vem tanta contribuição, porque a glória de Deus está manifesto nessa obra, nesse trabalho. Começa a crescer e aumentar o número de pessoas aonde tem um trabalho em que a glória dele está presente. E muitos não entendem por quê. Por que está sendo abençoado? É porque a glória de Deus está naquele lugar. Sabe por que muitas igrejas estão esvaziando? Porque não tem mais a glória de Deus. E a glória de Deus só fica onde tem joelho no chão, santificação, verdade e sinceridade. E depois daquele susto, Pedro. Vem aqui, vem. Participa comigo desta passagem bíblica. Pedro, não é que ele estava desacreditado que era Jesus. O mesmo Pedro também queria andar sobre as águas, irmão. Ora, por que não? Se Jesus está andando, por que é que eu não posso andar? E agora Pedro solta, com muita fé: se és tu, Senhor, manda eu andar também sobre as águas.
eu quero ir ter contigo aí onde tu está. Irmão, parece que vejo Tiago, Lucas, Mateus, André, Felipe, João. Segura ele, rapaz, que ele vai mesmo. Pedro é doido. Pedro é doido. Segura ele. Me solta, rapaz, que eu vou mesmo. Tira a mão de mim. Eu vou. Arruma o seu vestimenta, puxa assim para a beira da cintura, estica o pezão. Jesus mandou ele ir. Ele tá indo, irmão. Vem, Pedro. Jesus falou só uma vez. Pedro não esperou Jesus falar duas, não. Quando Pedro mete o pé do barco fora, sobre as águas do mar, firmou. Ele falou, o negócio é aqui mesmo, rapaz. E lá vai Pedro, põe outro pé e fica de pé. Não, a Bíblia diz que ele não ficou só de pé, não. Ele começa a andar. E Pedro começou a andar sobre as águas do mar. E Jesus lá, e os outros discípulos tudo olhando. Pedro não tem jeito não, Pedro que é doido mesmo. Isso aí é ousadia, irmão. Isso aí é fé. É fé. E lá vai Pedro. E Pedro começa a andar. Porque a Bíblia diz que Pedro andou sobre as águas do mar. Nenhum outro discípulo andou sobre as águas do mar. Mas a Bíblia diz que Jesus andou e Pedro também andou. Porque Pedro era ousado. E começa a andar sobre as águas do mar. Mas chegou o momento que Pedro, irmão, foi identificado como um ser humano normal. Não é porque era discípulo de Jesus que era o bambambam, não. Ele começou a sentir a sua fragilidade e a incredulidade voltou nele. Não era mais aquele Pedro que falou, se és tu, tô indo. Ele começou a olhar o mar, o vento e as ondas agitadas, porque só acalmou depois que Jesus entrou no barco. E aí diz a palavra que Pedro começa a naufragar. E agora Jesus ouve Pedro clamando, salva-me, Jesus, porque eu estou morrendo aqui afogado. Jesus disse para Pedro, homem de pouca fé, homem de pouca fé. Oh meu Deus do céu, oh meu Deus do céu. Ah, Jesus amado, ah, Jesus amado. Por que duvidaste? Assim tem muitos crentes, irmão. Pede, 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 pede a bênção. Quando Jesus dá, não pode ser. Por que duvidaste? Por que duvidaste? Se Deus já falou contigo, por que está duvidando? Irmão, manda embora esse espírito de incredulidade da tua vida, pelo amor de Deus. É por isso que você não sai da mesmice. Você ora, você pede, mas você não usa fé. É uma incredulidade que eu nunca vi tanta incredulidade assim no coração. Quando Jesus está te dando a bênção, tu começa a duvidar. Será que é de Deus? Por que duvidaste? E Jesus estende a mão para Pedro e salva Pedro. Mas tem uma parte aqui que a Bíblia não relata, irmão. Se Pedro foi até Jesus, ainda que não chegou até Jesus, ou se chegou até Jesus e começou a afundar, se Pedro foi, Pedro voltou. Imagina, irmão, Jesus não ia pegar Pedro no colo para levar ele para o barco. A Bíblia diz que Jesus, o que Jesus fez quando Pedro suplicou? Jesus estendeu a mão e segurou-o e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? Aí diz a palavra, e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Jesus pega na mão de Pedro, e agora é diferente, irmão. Jesus agora estava pegado na mão de Pedro, e Pedro anda não só sozinho, mas Pedro andou de mão dada com Jesus.
sobre as águas do mar. Aleluia! É assim que Ele vai fazer contigo. Enquanto tu estiver andando sozinho, você vai ter uma vida de naufrago, você vai ter uma vida de quebrar a cara toda hora. Enquanto você estiver andando sozinho, aleluia, você sempre vai estar afundado no pecado, na miséria, na enfermidade. Mas o dia que você clamar por Jesus, ainda que Ele te repreenda, te dizendo, por que duvidaste? Ele vai pegar em tua mão e tu vai andar com Ele sobre as águas. Aleluia! Aleluia! Tu vai andar com Ele sobre as águas. Tu vai andar com Ele sobre as águas. Tu vai andar com Ele sobre as águas agitadas. As águas estão agitadas, o vento está soprando, parece que não vai afundar, mas ei, eu estou te dizendo, como ministro de Deus, clame por Ele agora, clame por socorro a Ele agora. Ele vai te socorrer, Ele vai estender a mão, Ele vai pegar a tua mão e você vai andar com Ele de mão dada, no meio da prova, no meio da água agitada do mar. Ele vai te dar a mão, Ele vai te dar a mão, Ele vai te dar a mão. Você vai andar com Ele de mão dada, de mão dada, de mão dada. Não duvide, pela fé a tua vitória está em Jesus de Nazaré. Aleluia! Aleluia! Creia nisso, creia em Deus, creia na palavra, creio em Jesus Cristo. Ele é a sua vitória. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Oh, aleluia. Deus te abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E até o próximo programa, em nome de Jesus. Momento da palavra de Deus. Antes de começar a ministrar a palavra de Deus, eu quero aqui agradecer a participação dos irmãos e também mandar uma saudação para a irmã Elaine, que ligou agora pedindo hino, mas o tempo já não dá mais. Fica para o próximo programa, irmã Elaine, nós estaremos aqui de bom coração para atendê-la. E também todos os irmãos que quiserem participar do programa. Hoje nós chegamos aqui com atraso devido a motivo de força maior. Eu peço perdão para os irmãos ouvintes do programa Hora do Milagre, mas fica para o próximo programa os irmãos que quiserem e puderem participar, que para nós é uma alegria muito grande. Obrigado pelo carinho da sintonia, pela audiência e também por estarem sempre ligados aqui na Rádio Atalaia. Meus amados irmãos, eu quero em rápidas palavras, se for assim a vontade daquele que está sentado à destra de Deus, o Espírito Santo, ministrar aqui em Mateus capítulo de número 14. Aleluia. A partir do versículo 22, precisamente o versículo vamos ler então a partir do versículo 22, Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, ouça a poderosa palavra de Deus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. Irmãos, eu não sei, mas acho que eu vou ler já ministrando aqui a palavra. Que coisa linda, né? Jesus, com toda a sua experiência e sabedoria, e também pela revelação do Espírito Santo, ele conhecia o coração do povo. Eu acho isso aqui muito interessante, que Jesus, ele ordenou aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante para outra banda,
enquanto despedia a multidão. Isso aqui é interessante, irmão, porque muitas das vezes você vai a uma igreja e no final do culto você não tem ninguém para despedir de você. Fica aquilo meio vazio, né? Lá em Bauru, no estado de São Paulo, eu conheci um pastor da Igreja Presbiteriana Renovada, pastor Leopoldo Pereira da Mota. Hoje ele está no país de Portugal e ele foi como missionário, está até hoje naquela região, fazendo um grande trabalho na obra missionária para o Senhor. E eu me lembro que quando terminava o culto, ele saía do altar e corria para a porta do fundo, para a porta da frente do templo. E ali ele ficava na porta do templo, de forma que todas as pessoas que saíam, ele cumprimentava uma a uma e despedia o povo com aquele olhar e aquele sorriso de um homem de Deus. E aquilo, irmãos, era contagiante. Era um carinho, um amor muito grande que aquele pastor transmitia a toda a igreja, a todas as ovelhas. Que coisa linda! E olhando aqui esse versículo do capítulo 14 do livro de São Mateus, versículo 22, eu me lembrei desta situação, né, que acontecia. Eu era criança, eu tinha cerca de 12, 13 anos de idade, mas eu não me esqueço. O pastor Leopoldo, ele corria na porta da igreja, na entrada da igreja, no final do culto, e ele despedia todo o povo na paz do Senhor. E aqui Jesus também, ele ensinou, ele disse para os seus discípulos: podem ir, vai no barco, entram no barco e já vão indo para o outro lado. E ele despedia então a multidão. Vamos continuar a leitura. E despedida a multidão, que coisa linda, subiu ao monte para orar à parte. Meu Deus, que coisa linda. Irmão, a palavra de Deus, quando você lê ela, quando você medita nela, você aprende. Olha o que Jesus fazia depois que ele despedia a multidão. Ele não ia para uma pizzaria depois do culto, ele não ia para uma sorveteria depois do culto, ele não ia para um aniversário depois do culto, não. Ele despedia a multidão e ele ia orar. Aqui nesta passagem bíblica diz que depois do culto, Jesus foi orar sozinho. A Bíblia diz que ele foi orar à parte. Eu vejo na palavra de Deus os ensinamentos a exemplo de Jesus, que é o nosso mestre até hoje. Ele orava e orava. Jesus tinha uma vida de oração. Alguém pode indagar, mas ele não era Jesus? Sim, mas ele veio, irmão, anunciando o reino de Deus. Ele veio sendo exemplo, ele veio sendo a luz do mundo. Quando nós olharmos para ele, devemos aprender com as atitudes dele. Aí, irmão, quer dizer que nós vamos ter que morrer na cruz também? Não, irmão, porque na cruz só existe um que foi morto, o único e verdadeiro Cordeiro de Deus. A morte na cruz, você pode tomar um exemplo do tamanho do amor e também da submissão em fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus para o seu Filho Jesus Cristo, que veio em carne para o mundo, era esta: morrer na cruz do Calvário. Aleluia e glória ao nome daquele que está sentado à destra de Deus. E depois que Jesus orou, irmãos, vamos prosseguindo aqui. Eu não concluí o versículo 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali sozinho. Quantos não mais têm um momento a sós com Deus? Quantos já não tem mais um momento a sós com Deus? E pelo que eu entendo nesta leitura bíblica, no Mateus 14, 23, eu entendo que Jesus orou a tarde toda, e já estava chegando a tarde, e ele estava sozinho. Quem sabe os discípulos preocupados, e o nosso mestre que mandou nós entrar no barco e seguir à frente.
que será que aconteceu com Jesus? Mas ele mandou que nós prosseguíssemos. Contudo, eles estavam sendo obedientes. Versículo 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Eu posso, irmãos, ousar dizer que Jesus sabia que as ondas do mar iriam se agitar. Contudo, mandou que os discípulos fossem. Os discípulos, eu quero ousar dizer, que provavelmente sabiam também que no final da tarde as ondas do mar se agitavam. Contudo, obedeceram à voz do Mestre. Eu faço uma conjectura aqui, porque sempre tem um, irmão. Sempre tem um. Tomé no meio. Tomé disse assim: Jesus também é brincadeira, hein? Sabia que esse horário ia dar esse vento. Sabe que todo finalzinho da tarde acontece esse vendaval e manda nós aqui pro meio do mar. É para acabar também, né, Jesus? Tomé, irmão. Tomé. Aleluia. Versículo 25. Mas a quarta vigília da noite, eita glória a Deus, aleluia, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Aleluia. Aleluia. Tem um tal de Chris. Ele é um ilusionista nos Estados Unidos. Eu vi um vídeo dele na internet, que com seus poderes ilusionários, certamente com pactos com a força contrária, ele estava andando sobre a água. Ele estava andando sobre a água. Mas não era mar, era um lago. E as pessoas filmaram debaixo dos seus pés. Mas Jesus, ele estava andando altas horas da noite, de madrugada, sobre o mar. E as águas estavam agitadas. Ei! E os discípulos, versículo 26, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Imagine, irmão, os 12 discípulos dentro do barquinho, quando viram Jesus andando sobre as ondas açoitadas pelo vento, as ondas do mar, se assustaram e começaram a gritar: é um fantasma. Bom, fantasma, quando se fala em fantasma, a gente já imagina, né? Aquele pano em formato de um corpo humano, branco luminoso. Irmão, Jesus estava acabando de sair de uma vigília. Pensa numa glória que ele estava, irmão. Aleluia. E quando os discípulos viram Jesus com tanta unção, andando sobre as águas do mar, logo pensaram e se assustaram e gritaram: é um fantasma, e começaram a gritar de medo. Mas no versículo 27 diz assim: Jesus, porém, lhes falou logo, antes que eles morressem de susto, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Cheguei onde eu queria chegar, não sei se vai dar tempo.
se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Queridos irmãos ouvintes da palavra de Deus, vemos aqui a palavra do Senhor em uma passagem bíblica. E o que podemos aprender aqui? Podemos aprender aqui acerca da fé, porque quando Pedro viu que era Jesus, irmão, Pedro era ousado. Eu já preguei ontem aqui, ontem de ontem, dizendo que para receber um milagre, você tem que ter fé. A fé é uma mistura de humildade, com insistência, com perseverança e com coragem, e com ousadia, e com confissão. A fé, irmãos, ela é algo sobrenatural. A palavra fé é só duas letrinhas, fé, F-E. Mas esta fé, irmão, ela produz tudo no relacionamento entre Deus e os homens. O quesito principal e único, a chave que abre o relacionamento entre o homem e Deus, chama-se fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível você ser salvo. Sem fé é impossível você acreditar que Deus existe. Sem fé é impossível você receber uma cura. Sem fé é impossível você cumprir, aleluia, a vontade de Deus. Sem fé jamais alguém poderá ver a Deus. Sem fé, irmão, ninguém poderá ser respondido por Deus. Sem fé, jamais alguém vai responder à oração de alguém. Porque se não tiver fé, não crê que Jesus é o Filho de Deus, não crê mesmo nem que Deus existe. Ah, irmão, se não tiver fé, não pode ser perdoado. E se não pode ser perdoado, as suas orações Deus não vai ouvir. Porque a palavra é clara, que Deus não ouve oração de pecador, mas Deus ouve oração daquele que se arrepende, daquele que crê no poderoso poder do sangue de Jesus para perdoar e purificar de todo pecado. Ainda que o diabo, ainda que Satanás venha acusar, aleluia, mas ele é, aleluia, 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 ele é transformado pelo poder do sangue, da fé, pela fé no sangue de Jesus, que purifica de todo pecado. Satanás tem prendido a vida de muitos cristãos, sabe por quê? Porque tem tirado a fé, a fé, a fé, a fé, a fé de muitos. E eu quero dizer nesta tarde, nesta palavra poderosa, sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem fé, meu irmão? Você tem fé, minha irmã? Arabacandarabasuri andarai. Pensa em uma coisa que Jesus fica decepcionado. Pensa em algo que Jesus fica triste, decepcionado. É quando um crente se comporta sem fé. É quando um crente deixa o espírito da incredulidade entrar na vida dele. Irmãos, é trágico, é deprimente uma pessoa que diz ser crente ou evangélico, incrédulo. Da boca para fora ele diz que tem fé e que acredita, mas lá no coração, será um bolo de cera. Jesus diz em sua palavra: se orar e crer e não duvidar em seu coração, já recebeu.
Parece que vejo. Vem comigo. Parece que vejo. Pedro. Eita Pedroca, hein? Aprendemos muito com Pedroca. Parece que vejo. Pedro, depois de um belo e baita susto, olha para Jesus após Jesus ter se identificado, dizendo: não temas, sou eu. Aleluia. Tu tá assustado, irmão? Tu tá assustado com a glória de Deus? Não temas, esse é Deus. Alguém fica assustado com a glória de Deus, porque o lugar que a glória de Deus se manifesta, a salvação de alma, a batismo no Espírito Santo, a libertação, o demônio cai, é expulso. Você faz um projeto, você lança um carnê, você não vê de onde vem tanta contribuição, porque a glória de Deus está manifesto nessa obra, nesse trabalho. Começa a crescer e aumentar o número de pessoas aonde tem um trabalho em que a glória dele está presente. E muitos não entendem por quê. Por que está sendo abençoado? É porque a glória de Deus está naquele lugar. Sabe por que muitas igrejas estão esvaziando? Porque não tem mais a glória de Deus. E a glória de Deus só fica onde tem joelho no chão, santificação, verdade e sinceridade. E depois daquele susto, Pedro. Vem aqui, vem. Participa comigo desta passagem bíblica. Pedro, não é que ele estava desacreditado que era Jesus. O mesmo Pedro também queria andar sobre as águas, irmão. Ora, por que não? Se Jesus está andando, por que é que eu não posso andar? E agora Pedro solta, com muita fé: se és tu, Senhor, manda eu andar também sobre as águas. Eu quero ir ter contigo aí onde tu está. Irmão, parece que vejo Tiago, Lucas, Mateus, André, Felipe, João. Segura ele, rapaz, que ele vai mesmo. Pedro é doido. Segura ele. Me solta, rapaz, que eu vou mesmo. Tira a mão de mim. Eu vou. Arruma o seu vestimenta, puxa assim para a beira da cintura, estica o pezão. Jesus mandou ele ir, ele está indo, irmão. Vem, Pedro. Jesus falou só uma vez. Pedro não esperou Jesus falar duas, não. Quando Pedro mete o pé do barco fora, sobre as águas do mar, firmou. Ele falou: o negócio é aqui mesmo, rapaz. E lá vai Pedro, põe o outro pé e fica de pé. Não, a Bíblia diz que ele não ficou só de pé, não. Ele começa a andar. E Pedro começou a andar sobre as águas do mar. E Jesus lá, e os outros discípulos tudo olhando. Pedro não tem jeito não, Pedro é doido mesmo. Isso aí é ousadia, irmão. Isso aí é fé. É fé. E lá vai Pedro. E Pedro começa a andar. Porque a Bíblia diz que Pedro andou sobre as águas do mar. Nenhum outro discípulo andou sobre as águas do mar. Mas a Bíblia diz que Jesus andou e Pedro também andou, porque Pedro era ousado. E começa a andar sobre as águas do mar. Mas chegou o momento que Pedro, irmão, foi identificado como um ser humano normal. Não é porque era discípulo de Jesus que era o bambambam, não. Ele começou a sentir a sua fragilidade e a incredulidade voltou nele. Não era mais aquele Pedro que falou: se és tu, estou indo. Ele começou a olhar o mar, o vento e as ondas agitadas, porque só acalmou depois que Jesus entrou no barco. E aí diz a palavra que Pedro começa
a naufragar. E agora Jesus ouve Pedro clamando: salva-me, Jesus, porque eu estou morrendo aqui afogado. Jesus disse para Pedro: homem de pouca fé, homem de pouca fé. Oh meu Deus do céu, oh meu Deus do céu. Ah, Jesus amado, ah, Jesus amado. Por que duvidaste? Assim tem muitos crentes, irmão. Pede, 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 pede a benção. Quando Jesus dá, não pode ser. Por que duvidaste? Por que duvidaste? Se Deus já falou contigo, por que está duvidando? Irmão, manda embora esse espírito de incredulidade da tua vida, pelo amor de Deus. É por isso que você não sai da mesmice. Você ora, você pede, mas você não usa fé. É uma incredulidade que eu nunca vi tanta incredulidade assim no coração. Quando Jesus está te dando a bênção, tu começa a duvidar: será que é de Deus? Por que duvidaste? E Jesus estende a mão para Pedro e salva Pedro. Mas tem uma parte aqui que a Bíblia não relata, irmão. Se Pedro foi até Jesus, ainda que não chegou até Jesus, ou se chegou até Jesus e começou a afundar, se Pedro foi, Pedro voltou. Imagina, irmão, Jesus não ia pegar Pedro no colo para levar ele para o barco. A Bíblia diz que Jesus, o que Jesus fez quando Pedro suplicou? Jesus estendeu a mão e segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Aí diz a palavra: e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Jesus pega na mão de Pedro e agora é diferente, irmão. Jesus agora estava pegado na mão de Pedro, e Pedro anda não só sozinho, mas Pedro andou de mão dada com Jesus sobre as águas do mar. Aleluia! É assim que Ele vai fazer contigo. Enquanto tu estiver andando sozinho, você vai ter uma vida de naufrago, você vai ter uma vida de quebrar a cara toda hora. Enquanto você estiver andando sozinho, aleluia, você sempre vai estar afundado no pecado, na miséria, na enfermidade. Mas o dia que você clamar por Jesus, ainda que Ele te repreenda, te dizendo: por que duvidaste? Ele vai pegar em tua mão e tu vai andar com Ele sobre as águas. Aleluia! Aleluia! Tu vai andar com Ele sobre as águas. Tu vai andar com Ele sobre as águas. Tu vai andar com Ele sobre as águas agitadas. As águas estão agitadas, o vento está soprando, parece que não vai afundar, mas ei, eu estou te dizendo, como ministro de Deus, clame por Ele agora, clame por socorro a Ele agora. Ele vai te socorrer, Ele vai estender a mão, Ele vai pegar a tua mão e você vai andar com Ele de mão dada, no meio da prova, no meio da água agitada do mar. Ele vai te dar a mão, Ele vai te dar a mão, Ele vai te dar a mão. Você vai andar com Ele de mão dada, de mão dada, de mão dada. Não duvide, pela fé a tua vitória está em Jesus de Nazaré. Aleluia, aleluia. Creia nisso, creia em Deus, creia na palavra, creio em Jesus Cristo. Ele é a sua vitória. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Oh, aleluia. Deus te abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E até o próximo programa, em nome de Jesus.